Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas. Olá, meus gafanhotos que estão com fome de conhecimento. Borges aqui. O que nós temos para hoje? Hoje nós temos multiplicação e divisão por 10, 100, 1000 e 10.000. Professor, mas o senhor não ia falar sobre transformação de unidade de medida? Sim, eu vou falar, mas para facilitar o nosso entendimento do conteúdo, nós vamos primeiramente entender esse tipo de assunto, que é a multiplicação e divisão. Ok. Outra coisa, gente, não sei se vocês estão olhando, mas agora nós temos o nosso mascote, ok? Ele ainda não tem nome. Eu gostaria que vocês fossem lá no Instagram, que vai estar na descrição do canal, e dessem sugestões de nome para esse nosso mascote, que no próximo vídeo ele já vai estar batizado, ok? Então vamos lá. O que a gente precisa entender sobre os números? Que todo número ele vai possuir uma parte inteira e uma parte decimal. Sendo essa parte inteira constituída de classes e ordens, nós temos as ordens das unidades, dezena, centena, e vai a unidade de milhar, dezena de milhar e por aí vai. Depois da vírgula nós temos as partes decimais, que são os décimos, os centésimos e os milésimos. Isso os números racionais, ok? Pega um exemplo bem aqui, nós temos o número 36,593 milésimo. Antes da vírgula, na minha esquerda, nós temos a parte inteira. Depois da vírgula, nós temos a parte decimal. Professor, mas por que eu preciso saber disso? Porque isso é muito importante na hora de se multiplicar e se dividir por 10, por 100 e por 1000. Então, vamos entender melhor como funciona isso. Na multiplicação, a vírgula vai para a direita, uma casa para cada zero. Então, toda vez que eu multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, ou por 10.000, por aí vai, a minha vírgula aqui, ela vai andar. O jeito mais simples de se entender isso é dizer que ela vai andar. Eu nem preciso fazer a multiplicação, meu coleguinha. Eu apenas preciso andar com ela para a direita. E quando eu faço a divisão por 10, por 100, por 1000, por 10.000, essa minha vírgula vai andar para a esquerda. Uma casa também para cada zero. Então, quando eu multiplico, eu vou para a direita, com a minha vírgula. E quando eu divido, eu vou para a esquerda. Ok? Então, vamos começar pela multiplicação. Ok? Eu vou mostrar alguns procedimentos, alguns macetes que tornam a multiplicação muito mais simples do que a gente já estava fazendo antes. Toda vez que a gente for multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, não importa qual seja o número, é sempre bem simples. É só observar algumas coisas. A primeira coisa que eu vou observar é que eu estou falando de uma multiplicação. O que eu lembro da multiplicação? Quando for multiplicação, eu vou para a direita, ok? Não esqueçam disso. Quando for multiplicação, eu vou para a direita. Se eu tenho que ir para a direita, então eu vou olhar para onde? Para o meu lado direito da vírgula, ok? Outra coisa que eu também tenho que reparar são quantos zeros eu tenho no meu número. Se eu tenho 2 zeros, quer dizer que eu vou pular 2 casas. Agora notem, essas 2 casas seriam 2 números. Agora notem que o meu número, ele tem 3 casas. Então já anotem aí. Toda vez em que a quantidade de zeros for menor que a quantidade de números depois da vírgula, o meu número vai continuar decimal. Ele só vai mudar a posição da vírgula. Professor, mas quanto ele vai mudar? Bom, gente, aqui já está dizendo, ele vai mudar 2 casas. Ok? Então você só precisa fazer isso. Ele está aqui, pulou uma vez, pulou 2 vezes. 2 casas. Então eu posso afirmar que 36,593 milésimos vezes 100 é 3, 6, 5, 9, 3. É 3.659,3. Só isso, professor? Só isso. Vamos para o próximo exemplo.
No próximo exemplo, eu faço a mesma coisa. Ó. Eu vejo que ele está falando da multiplicação, eu vejo a quantidade de zeros, e eu vejo a quantidade de números depois da vírgula. Aí vocês vão perceber, olha professor, a quantidade de zeros é igual à quantidade de números depois da vírgula. E agora, o que acontece? Bom, gente, já podem anotar aí. Toda vez que a quantidade de zeros for igual à quantidade de números depois da vírgula na multiplicação, o meu número vai se tornar inteiro, sem nenhum número depois da vírgula, sem nenhum número diferente de zero. A vírgula está bem aqui, ó. Depois dela vem zeros, então eu não preciso colocar. Ok? Só isso? Só isso. Próximo exemplo. Aqui nós temos o mesmo número, só que agora ele está sendo multiplicado, ó, por 10.000. Olha quantos zeros eu tenho. 1, 2, 3, 4. E lembra que eu falei? Quando a quantidade de zeros é a quantidade de casas que você pula para a direita. Por que para a direita, professor? Porque é multiplicação. Mas, professor, só tem 3 números depois da vírgula. O que vai acontecer? Bom, gente, anotem aí. Toda vez que a quantidade de zeros for maior que a quantidade de números depois da vírgula, além do meu número virar inteiro, né? Ele já ficar inteiro, ele ficar sem vírgula aparente, eu vou colocar os zeros que sobraram depois dele. Como assim os zeros que sobraram, professor? Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Logo, eu utilizei esses 3 zeros aqui para tornar o meu número inteiro. E esse cara aqui sobrou. O que eu vou fazer com ele? Colocar no final. Pronto. Acabou a minha multiplicação. E o último caso é quando o meu número ele já é inteiro. Esse aqui é até o mais fácil. Quando o meu número já é inteiro, toda vez que o meu número já for inteiro e for multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, eu apenas escrevo ele e acrescento a quantidade de zeros. Pronto. Acabou a minha multiplicação. Não precisei nem montar uma multiplicação nenhuma. Eu só precisei aprender as propriedades. Ok? Ok. Agora nós vamos falar da divisão. Professor, e aí? Como é que funciona a divisão? Já entendi a multiplicação, tá perfeito. E a divisão? Bom, gente, eu preciso lembrar uma coisa que foi dito lá no comecinho. Quando a divisão, para onde eu vou? Eu vou agora, ó, para a esquerda. Então eu vou olhar para onde? Para a esquerda. Ok? Tudo é processo, tudo é você entender a teoria. Como é que funciona, professor? De novo, você vai olhar também para a quantidade de zeros. A quantidade de zeros vai te dizer quanto tu vai andar. Ok? Então vamos lá. Notem que aqui, ó, eu tenho um zero. Eu precisaria pular uma casa para a esquerda. Só que eu tenho 2 números. Então você já pode anotar aí. Quando eu tiver menos zeros do que a quantidade de casas depois da vírgula, antes da vírgula, o meu número vai continuar decimal. Eu só vou pular as casas que ele me mandar. Nesse caso, ele me manda pular uma casa. Então, ela estava aqui, ela pulou para cá. Então, 36,95 dividido por 10 vai dar 3,695. Ok? Pronto. Perfeito. Vamos para o próximo. Ó, divisão. Eu vou para a esquerda. Quanto eu vou para a esquerda? Eu vou 2 casas. Eu olho para a minha esquerda também, o número antes da vírgula. Quantos números eu tenho? Eu tenho 2. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 2. Então eu tenho que pular 2 casas. E aí, professor, como funciona a regra? A regra é clara, Arnaldo. Quando eu tiver a mesma quantidade de zeros que eu tenho antes da vírgula, o meu número ele não vai ter mais nenhuma parte inteira. Então ele vai apenas ser, ó, 0, e posso escrever o meu número. 3, 6, 9, 5. Pronto. Acabou.
36,95 dividido por 100 é 0,3695. Nossa, professor, só isso? Só isso. Nem preciso fazer a divisão em si, só saber a regra. Vamos para a próxima regra. Nesse caso aqui, gente, preste atenção, ó. Quantas casas eu tenho? Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3. E quantas casas? Eita, professor, eu só tenho 2. Como é que fica? A regra é clara. Quando eu tiver mais zeros do que a quantidade de números antes da vírgula, o meu número não vai ter parte inteira, então ele vai ser 0, vírgula. Só que uma coisa muito importante. Quantas casas eu tenho? Eu tenho 2. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 3. Então eu utilizei, ó, esses 2. Não sobrou esse 0? Sobrou. O que eu vou fazer com ele? Coloco ele depois da vírgula. E agora sim eu já posso escrever o meu número. 3, 6, 9, 5. 0,03695. Ok? Só preciso entender a regra. E professor, mas se o meu número já não tiver parte inteira, como é que eu vou fazer? Gente, mais fácil ainda. Apenas escrevo 0, e vejo quantos zeros eu tenho. Eu tenho 2 zeros, eu coloco eles. E já posso escrever meu número. Pronto. Só isso. Apenas regras que a gente pode seguir para não precisar ficar fazendo cálculos desnecessários, ok? Então, agora que nós já sabemos multiplicar e dividir por 10, por 100, por 1000, por 10.000 e por aí vai ficar muito mais fácil nós conseguirmos fazer essas transformações de unidades de medida. Para começar, nós vamos falar sobre as unidades de medida de comprimento e de área, ou superfície, como muita gente chama. Então, para a gente compreender o que é essa unidade de medida de comprimento, ela vai medir o quê? Bom, o nome já está dizendo, ela vai medir o comprimento, vai medir a distância, o tamanho, ok? A unidade fundamental das medidas de comprimento é o metro. No Sistema Internacional de Medida, ele é o metro, mas ele possui os seus submúltiplos, que são os que medem tamanhos menores, e os seus múltiplos, que são os que medem tamanhos maiores. Como é que eu faço, professor, para compreender essas transformações, fazer essas transformações? Bem simples. Como ela já faz parte da unidade, né, a unidade de medida decimal, você vai entender que toda vez que eu mudar de uma unidade exatamente para que está ao lado, indo para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então, toda vez que eu for para a direita, cada casa é uma multiplicação por 10. E quando eu for para a esquerda, lembram? Cada casa é uma divisão por 10. Nossa, professor, o conteúdo de agora a pouco vai me ajudar bastante nisso. Isso mesmo, pequenos gafanhotos. É para isso que eu te coloquei aquele primeiro conteúdo, para que você entenda esse conceito. Então, como nós estamos falando, a unidade fundamental é o metro. Nós temos os seus submúltiplos, né, que são os menores, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. E nós temos os seus múltiplos, que medem as medidas maiores, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Professor, tem como fazer um exemplo bem aí? Tenho sim. Olha aqui nesse exemplo bem simples. Ó. Eu quero transformar 15 quilômetros para decâmetros. Como é que eu faço isso, professor? Olha como é fácil, meus amigos. Olha como é fácil, meus gafanhotos. Primeiramente, eu vou pegar o meu número. E eu vou querer saber para onde ele está indo. Se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Notem que eu estou em quilômetros e eu quero ir para decâmetros. Então, eu estou indo para a direita. Se eu estou indo para a direita, é multiplicação. Eu já coloco umzinho aqui, ó. Mas por quanto? Vamos notar quantas casas nós temos, ó, quantos espaços. Nós temos 1, 2. Então, vão ser 2 zeros. E essa parte aqui vocês já sabem de cor e salteado. Como é que eu faço para multiplicar 15 vezes 100? Eu só escrevo, como ele já é inteiro, o número e acrescento os zeros que o meu outro tem. Logo, 15 quilômetros é a mesma coisa que 1.500
decâmetros. Professor, se eu quiser voltar, eu tô aqui, ó, eu tenho 26 centímetros e eu quero ir para hectômetros. Como é que eu faço? Bom, preste atenção. Nós estamos bem aqui, em centímetros. Eu já escrevi meu número, ó, 26. Ok? Ó, 26. Fica melhor de ver. Notem que eu estou indo daqui para hectômetro. Então eu estou indo para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, é divisão. Já escrevo 1. Mas quantas casas? Eu vou conferir, ó. 1, 2, 3, 4. Então são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E agora, professor, como é que eu vou fazer? Gente, o que vocês têm que lembrar? Toda vez quando meu número é inteiro, a minha vírgula, ó, ela está depois da unidade. Quando é divisão, eu olho para o lado esquerdo. Quantas casas eu tenho no lado esquerdo? Eu tenho apenas 2. E quantos zeros eu tenho? Eu tenho 4. Então, a quantidade de zeros é maior que a quantidade de números depois da vírgula. Logo, o meu resultado aqui, ó, ele já vai ser o quê? 0, não vai ter parte inteira. Mas notem, eu tenho 2 números. Então, eu utilizei esses 2 zeros. Sobraram esses 2 zeros aqui. O que é que eu faço, professor? Eu acrescento 2 zeros. E agora eu posso escrever o meu número. 26 hectômetros. Ok? Ah, só isso, professor? Só isso. E agora? Agora nós vamos falar de medida diária. Professor, como assim medida diária? Gente, quando eu falo em medida diária ou medida de superfície, eu estou falando na medida que vai, na unidade que vai medir essa parte interna das figuras, das imagens, ok? Nesse caso, ó, eu vou ter um comprimento, que eu posso botar 10, né? Seguindo o exemplo ali, e uma largura que eu também posso chamar 10. A área ela vai ser a multiplicação dessas duas dimensões, 10 vezes 10, 100. Logo, quando eu for medir, quando eu for transformar de uma unidade para outra, eu vou ter que lembrar, ó, que agora não é mais de 10 em 10, mas sim de 100 em 100. Ah, professor, então a única coisa que vai mudar é que lá no comprimento é de 10 em 10 e aqui é de 100 em 100. Isso mesmo, gafanhotos. Apenas isso. Logo, eu só tenho que prestar atenção que tipo de unidade eu estou transformando. Porque se eu estiver transformando medida de comprimento, eu tenho que lembrar que é de 10 em 10. E se eu estiver fazendo a medida diária, é de 100 em 100. Então, vamos para um exemplo bem simples. Ó. Eu tenho 51 metros quadrados e eu quero transformar ele em centímetros quadrados. Notem o que vai fazer primeiro. Pega o número. Já escreve ele aqui. 51. Você agora vai ver para onde ele está indo. Se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Notem que eu estou bem aqui, ó. Né? E eu quero ir para cá. Logo eu estou indo para a direita. E se eu estou indo para a direita, é multiplicação. Já coloco 1. Agora, quantos zeros vem depois do 1, professor? Gente, aqui, ó, cada casa era 1 zero. Nesse caso, como é 100, cada casa vão ser 2 zeros. Então, eu tenho 1, 2 casas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. E agora, professor, como é que fica a multiplicação? Bom, gente, o número é inteiro, não é? Se ele é inteiro, eu só escrevo ele e acrescento os zeros no final. Pronto. Acabou? Ainda não, né? Falta colocar a unidade. Tá, professor, mas e se meu número tivesse uma vírgula, como é que fica? Vamos fazer um exemplo. Ó, eu tenho o número 3.689,8. Ele está em decâmetros quadrados e ele quer ir para quilômetros quadrados. Como é que eu faço, professor? Segue a regra. Primeiramente, pega o teu númerozinho, ok? Escreve ele, 3.689,8,
e vai ver para onde é que o teu número está indo. Ó. Você está em decâmetro e quer ir para quilômetro. Então você está indo para a esquerda. Se está indo para a esquerda, então é divisão. Quantos zeros, professor? Vamos conferir. Ó. Uma casa, 2 zeros. Outra casa, 2 zeros. Então são 4 zeros. E agora? Agora eu vou olhar aqui. Ó. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 4. Antes da vírgula, desculpa. E quantos zeros eu tenho? 4. A quantidade de números antes da vírgula e a quantidade de zeros, elas são iguais. O que a regra diz? Que toda vez que a quantidade de números antes da vírgula for igual à quantidade de zeros, o meu número ele não vai ter parte inteira. Não sobrou nenhum zero, então eu já posso escrever meu número. 3, 6, 8, 9, 8 quilômetros quadrados. Ok? Ok. Agora nós vamos falar de dois conteúdos, né, de duas unidades de medida, de duas grandezas, que muita gente se confunde. Volume e capacidade. O que é volume? Volume é a quantidade de espaço ocupado. Já a capacidade é o potencial para conter, acomodar ou guardar algo. Ok? Muita gente se confunde nesses dois. Sendo que o volume, a unidade padrão principal, é o metro cúbico. Já a capacidade, a unidade padrão, é o litro. Ok? Então vamos lá. Professor, mas poderia me dizer melhor o que seria esse volume? Gente, imagina que você tem aqui, ó, um cubo. Ok? Você tem um cubo. Volume seria nada mais nada menos do que o espaço ocupado por ele. Ele vai ter 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Se eu multiplicar os 3, eu vou ter 1000. Professor, agora há pouco, o senhor fez isso e foi de 100 em 100. Quer dizer que agora vai ser de 1000 em 1000? Sim, turma, é isso mesmo. Nesse caso de volume, as unidades vão de 1000 em 1000. Nesse caso, cada casinha ali, cada espacinho, ele vai representar 3 zeros. Lembrando que não muda. Para a direita eu multiplico, para a esquerda eu divido. Ok? Então, vamos pegar um exemplo, na verdade 2, bem simples. Eu tenho o número 3,6 metros cúbicos e ele quer que eu transforme ele em centímetros cúbicos. Imagina que você tem uma pergunta que você precisa fazer isso. Como é que você vai fazer essa conta? Primeiro, você pega o número que ele quer transformar, 3,6. Depois você olha para qual direção ele vai. Ele está em metros e ele quer ir para centímetros. Então ele está indo para a direita. Se está indo para a direita, multiplicação. Eu já coloco um 1zinho bem aqui, né? Porque eu sei que vai ter 1. E agora o que eu faço? Eu confiro quantas casas eu tenho. Eu tenho 1, 2 entre eles. Se eu tenho 2 casas e cada casa vale 3 zeros, então eu tenho 3 aqui e 3 aqui, então eu vou ter 6 zeros. Ok? E agora é só lembrar da regra. Quando é multiplicação, eu olho para a direita. E eu vou ver quantas casas eu tenho. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E eu tenho apenas uma casa. O que a regra diz? Quando a quantidade de zeros for maior que a quantidade de números depois da vírgula, o teu número já vai ficar inteiro. Quantos zeros eu utilizei? Eu utilizei apenas um. Ó. Uma casa, 1 zero. Sobraram quantos zeros? 5. O que eu faço com esses zeros? Eu acrescento logo depois. E posso escrever a unidade. Ok? Professor, e se eu tiver 789 hectômetros cúbicos e eu querer transformar ele para quilômetros cúbicos, como é que eu faço? Mesmo procedimento.
Pegue o número 789. Veja se ele está indo para a direita ou para a esquerda. Ó, ele está aqui e ele quer vir para cá. Então ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, divisão. Quantas casas? Apenas uma. Então são 3 zeros, porque é volume. Agora vejam, professor, cadê a vírgula? A vírgula está depois da unidade. Ela não aparece, mas ela está ali. Quando é divisão, eu olho para onde? Eu olho para a esquerda. Para antes da vírgula. Ok? Se eu vou para a esquerda, eu olho para a esquerda. Se eu vou para a direita, eu olho para a direita da vírgula. Eu vou comparar agora. Ó, a quantidade de zeros, a quantidade de números antes da vírgula. 3, 3. Lembra da regra? Quando a quantidade de zeros for igual à quantidade de números antes da vírgula, o meu número não vai ter parte inteira. Então ele vai ser 0, vírgula. Como a quantidade deles são iguais, eu já posso colocar o número. E agora é só escrever a unidade. Ok? Agora nós vamos para um conteúdo que eles confundem muito, né? Quando eles falam assim, o volume é 1 litro. Não, gente. A capacidade é 1 litro. Capacidade é a grandeza que vai medir o potencial para conter ou acomodar ou guardar algo. Ok? Nesse caso aqui, ó, ela já volta a ser simples. Ela já volta a ser de 10 em 10. Ah, professor, isso aí eu já sei. Que bom, então fica até mais simples, né? Na hora da gente fazer as transformações. Ok? Então vamos lá fazer essas transformações. Nesse caso, como é mais simples, eu vou só colocar um exemplo aqui. Eu tenho 3,689 litros e eu quero ir para centilitros. Como é que eu faço? Primeiro, pego o número que ele quer transformar, 3,689. Vejo para onde ele está indo. Ele está em litros e ele quer ir para centilitros. Está indo para a direita. Se está indo para a direita, é multiplicação. Quantas casas? 1, 2. Então são apenas 2 zeros, porque agora a gente tem de 10 em 10. Voltamos para a regra. Se eu estou multiplicando, estou indo para a direita, eu olho para a direita. Notem que a quantidade de zeros é menor que a quantidade de números depois da vírgula. Quando isso acontece, o meu número ele continua decimal. Eu só vou pular as quantas casas os meus zeros mandarem. Eles mandaram pular 2. Então, ó, eu pego minha vírgula, pulo uma casa, pulo 2. Logo, o resultado vai ser o quê? 368,9 centilitros. Agora nós vamos voltar, né? Eu tenho aqui, ó, 520 ml. E eu quero saber quantos hectolitros eu tenho. Então, de novo, o mesmo procedimento. Fica até enfadonho e repetitivo, né? Mas é porque é sempre do mesmo jeito. Então, nós temos 560. Nesse caso, ele está em mililitros. E ele quer ir para hectolitros. Então, ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, é divisão. Quantas casas? Eu vou conferir. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, cadê a vírgula desse 560? Está depois da unidade. Como eu estou indo para a esquerda, eu vou olhar para os números que estão à minha esquerda. E vou comparar com os números com a quantidade de zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E eu tenho apenas 3 números antes da vírgula. Logo, o que vai acontecer? O meu número não vai ter parte inteira. Quando a quantidade de zeros é maior que a quantidade de números antes da vírgula, o meu número ele não tem parte inteira, ele é 0, vírgula. E aí, quantos zeros eu utilizei para tornar isso aqui 0, vírgula? A mesma quantidade de números, eu utilizei 3. Olha o que sobrou. Sobrou esses 2 zeros, o que eu vou fazer com eles? Eu vou colocar depois da vírgula. E agora eu posso escrever o meu número. Nesse caso, eu posso escrever só o 56, porque esse zero depois da vírgula não vai fazer diferença aqui. Pronto. 0,0056 hectolitros. Ok? Vamos para o último conteúdo, a última parte dessas transformações, e vamos também entender uma relação importante
entre volume, capacidade e massa. Última deles, a gente tem a massa. Professor, o que é massa? Gente, massa é a quantidade de matéria, ok? A quantidade de matéria que nós temos no corpo, né? O que é matéria, professor? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então prestem atenção bem aqui, ó. De novo, nós temos a forma simples. Na massa, eu também vou de 10 em 10. Ah, professor, se vai de 10 em 10, então fica bem mais fácil. Na verdade, todos são fáceis. É apenas você prestar atenção nas regras, ok? Então, vou fazer uns exemplozinhos aqui só para a gente entender. Nós temos aqui, ó, nós temos 12 quilogramas e eu quero saber quantos centigramas eu tenho aqui. Eu quero transformar 12 quilogramas em centigramas, centigramas. Pego o meu número, vejo qual direção eu estou indo, se eu estou indo para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, eu estou indo para a direita. E se eu estou indo para a direita, é multiplicação, eu já posso colocar um 1. Agora eu vou conferir quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou mais fácil, por quê? Porque toda vez que for multiplicação e meu número for inteiro, eu escrevo ele e acrescento os zeros que o outro número tem. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Pronto. Quer dizer que 12 quilos nós vamos ter 1.200.000 centigramas. Agora, vamos fazer o retorno, né? Eu tenho aqui, ó, 32,8 decigramas e eu quero ir para hectogramas. Primeira coisa, abaixo meu númerozinho. Então eu vou abaixar ele, ó, 32,8. Eu estou em decigramas e eu quero ir para hectogramas. Então eu estou indo para a esquerda. Então é divisão. Já coloco 1. Quantas casas? 1, 2, 3. Ok? Ó, eu estou bem aqui em decigramas e eu quero ir para hectogramas. 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3. Se eu estou indo para a esquerda, eu olho os números que estão à esquerda da vírgula. Notem que a quantidade de zeros é maior que a quantidade de números. Logo, o meu resultado aqui, ó, ele já vai ser o quê? 0, ele não vai ter a parte inteira. Mas notem que eu tenho 3 zeros e eu tenho apenas 2 números. Então eu só tenho esses aqui. Sobrou esse zero aqui. O que eu faço com ele? Coloco logo depois da vírgula. E já posso escrever o meu número normal. Ó, 328. 328 o quê? Hectogramas. Resultado, 0,0328 hectogramas. O procedimento é sempre o mesmo. O que vai mudar muitas vezes, o que vai mudar é só qual a multiplicação ou divisão, se é por 10, por 100 ou por 1000, ok? Agora uma coisa muito importante. Existe uma relação entre volume, capacidade e massa, ok? Lembrem que esse meu volume aqui, ó, ele é o quê? Cúbico. É como se eu desenhar um cubo normal. Se você fizer um cubo com 1 metro de aresta, né? Com 1 decímetro de aresta, 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura, com 1 decímetro de altura, e encher ele de água, você vai ter aproximadamente 1 litro. Então quer dizer que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. 1 para 1. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1 quilolitro. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro. Ok? Essa é a relação que nós temos entre volume e capacidade. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Agora, se eu for pesar esse meu litro aí de água, ele vai ter aproximadamente
1 quilo. A mesma coisa serve para os outros, ok? Eles vão estar relacionados. Então, essa é a relação de 1 para 1 entre volume, capacidade e massa, quando eu estou falando de um líquido, ok? De água. Então, gente, finalizei por aqui. Não esqueçam, curtam o canal, compartilhem com os amigos, tá? E vão lá no Instagram votar no nome do nosso mascote, ok? Falou!